Sabe aquela sensação de ser chamado para algo realmente grande, mas ao mesmo tempo se sentir completamente paralisado pelas próprias inseguranças? Pois é. Em Êxodo capítulo 4, a gente encontra exatamente essa luta, que é universal, né? É uma história super poderosa sobre como Deus não só nos chama, mas também responde às nossas desculpas. Então vamos juntos mergulhar nessa jornada. Essa é a pergunta que pulsa no coração do capítulo. E vamos ser sinceros, é uma pergunta que ecoa na vida da gente, não é mesmo? O que a gente faz quando a voz do medo parece gritar mais alto que a voz do chamado? Sabe, quando a tarefa que está na nossa frente parece monumental e a gente se sente tão pequeno? Bom, a primeira parte dessa nossa análise nos joga bem no meio de um diálogo tenso. De um lado, a gente tem Moisés, sabe? Um herói que está relutante, cheio de mas e si. Do outro, Deus. Soberano, paciente, mas olha, super firme no seu propósito. E aqui começa a primeira desculpa. Veja bem, Moisés não está questionando o poder de Deus, não. Ele vai questionando a si mesmo, a própria credibilidade. É um medo da rejeição, sabe? Aquele medo de não ser levado a sério. Essa é a primeira barreira que ele levanta. É o pavor de falhar na frente de todo mundo. Aí vem a segunda desculpa, que é ainda mais pessoal. Moisés olha para dentro de si e aponta para aquilo que ele acha que é sua maior fraqueza. Ele não sabe falar bem. É quase como se ele dissesse: olha, Senhor, acho que o Senhor escolheu a pessoa errada para essa missão. O foco dele está todo na sua incapacidade e não no poder de quem o está chamando. E é nesse ponto que a percepção de João Calvino é, olha, cirúrgica. Sabe, as desculpas de Moisés, elas podem até soar como humildade, né? Tipo, ele reconhecendo os próprios limites. Mas o que Calvino aponta é que, na verdade, isso é um tipo de incredulidade. É duvidar que o poder de Deus possa, de fato, agir através de alguém que ele mesmo se via como tão comum, tão falho. Mas veja só que interessante. Deus não entra num debate com Moisés sobre as qualificações dele. Não. Em vez disso, a resposta de Deus vem com poder. É aqui que a gente percebe que a solução para nossa fraqueza não é mais autoconfiança, e sim a manifestação clara do poder sobrenatural de Deus. Deus, então, oferece 3 sinais. Primeiro, o cajado, que era um símbolo do trabalho e da identidade de Moisés, de repente vira uma serpente, algo que dá medo, mas que depois volta para o controle dele. Em segundo lugar, a própria mão de Moisés fica leprosa e, em seguida, é curada, o que mostra o poder de Deus sobre o que é puro e impuro. E, por fim, a água do rio Nilo, que era a fonte da vida do Egito, se tornaria sangue, um aviso do julgamento que estava por vir. Cada sinal desses era uma lição, né? Uma demonstração inegável do poder e da autoridade de Deus. E tem uma interpretação de Agostinho sobre o primeiro sinal que é belíssima. Pensa comigo. O cajado que vira serpente representa aquilo que a gente mais teme. Mas, quando Moisés, em um ato de obediência, pega a serpente pelo rabo, ela volta a ser um cajado. Isso mostra de um jeito incrível que o ato de obedecer a Deus, mesmo com medo, é justamente o que nos dá domínio sobre o nosso próprio medo. Fantástico, né? Agora, no meio dessa jornada toda, a narrativa dá uma virada, assim, bem surpreendente e até intensa. Deus confronta Moisés de um jeito que parece quase fatal. E a gente se pergunta, por quê? Bom, o motivo está ligado à aliança da circuncisão. Era o sinal sagrado do pacto de Deus com o seu povo. E Moisés, que foi o escolhido para representar justamente o Deus dessa aliança, tinha negligenciado esse sinal na sua própria família. A lição aqui é poderosa e bem séria. Não dá para proclamar a fidelidade de Deus e, ao mesmo tempo, viver desobedecendo aos seus mandamentos. E é a partir desse ponto que a narrativa de Êxodo 4 nos convida a olhar mais longe, sabe? Para um horizonte muito maior. A história de Moisés, com toda a hesitação dele, funcionou como um pano de fundo que serve para destacar a perfeição de um outro libertador que viria. Olha só que contraste poderoso. Onde Moisés diz, envia outro, Cristo diz, eis-me aqui. Onde Moisés hesita para falar porque lhe faltam palavras, Cristo é a própria palavra viva de Deus. Onde Moisés tem meia reação do povo, Jesus avança, de forma decidida, inabalável, direto para a cruz, para libertar não só um povo, mas a humanidade inteira. Então, percebe? A relutância de Moisés não diminui a história dele. Pelo contrário,
Ela enriquece porque nos mostra o tamanho da nossa necessidade por um Salvador que não hesita. Um Salvador que não dá desculpas e cujo sim é absoluto e eterno. E com essa perspectiva em mente, a história de Moisés se volta para nós. Aquela luta dele lá no deserto, milhares de anos atrás, ecoa nos nossos corações hoje. E é sobre essa aplicação para a nossa realidade que a gente vai falar agora. Quem nunca, né? Ah, eu não sou capaz, acho que não é o momento certo, isso não é meu dom, e se eu falhar? A gente reconhece essas frases? Elas são basicamente as versões modernas das desculpas de Moisés. A gente disfarça o nosso medo com uma lógica que soa prudente, até humilde, mas no fundo, muitas vezes é o mesmo e velho medo da rejeição e do fracasso. E Charles Spurgeon, com aquela clareza que era típica dele, vai direto ao ponto. Ele nos desafia a olhar para o nosso próprio coração e perguntar: isso que eu chamo de modéstia, de autoconsciência, será que não é, na verdade, resistência ao chamado de Deus? É uma pergunta que incomoda, eu sei, mas ela é muito necessária. E aí a gente chega no ponto crucial de tudo isso. O chamado de Deus nunca foi sobre ter o currículo perfeito. A história de Moisés e de tantos outros na Bíblia mostra isso claramente. Deus não procura os mais qualificados, Ele procura os mais disponíveis. A pergunta que Ele nos faz não é o quão capaz você é, mas sim, você está disposto? E tudo isso nos leva à grande conclusão, a verdadeira lição que Êxodo 4 quer ensinar pra gente. E olha, não se trata apenas de superar nossas fraquezas, é algo muito, muito mais profundo. Pense bem, a história não é sobre Moisés aprender a falar melhor. Deus não estava simplesmente treinando um orador, ele estava forjando um líder. Um líder cuja principal característica seria a confiança radical naquele que o enviou. A grande transformação era interna, sabe? Era uma mudança de foco. Tirar o foco de si mesmo e colocar o foco em Deus. E aqui está a verdade que liberta em Êxodo 4. A missão que Deus nos confia não depende da nossa força, da nossa capacidade de falar bem ou da nossa coragem. Não, ela depende unicamente da fidelidade, do poder e da presença de quem nos chama. A nossa insegurança não anula a soberania dele. Que a gente possa, então, deixar de lado as nossas desculpas e responder com um coração obediente, confiando que nas mãos de Deus, até o nosso medo pode se tornar uma ferramenta para a glória dele.